Boa tarde a todos. As primeiras palavras é de agradecimento a esta casa que nos acolhe, que nos ampara e que nos permite estar aqui hoje, trazendo para as nossas reflexões um pouco mais do Evangelho de Jesus, agradecendo a Fabiano de Cristo, o nosso tutor nessa casa, que nos dá essa oportunidade de, numa tarde de quinta-feira, em que o calor é bastante intenso, nós possamos estar aqui nos refrigerando. Parece um contraste, né? Um dia tão quente, dizer que estamos aqui nos refrigerando. Mas é um refrigério. Temos alguns instantes, por menores que eles sejam, para ouvir falar de Jesus. O nosso tema da tarde de hoje é Jesus, o Consolador. E, primeiramente, vamos pensar, consolar, né? Quem de nós não gosta de ser consolado? Consolado quando estamos nas nossas dores físicas, consolados quando estamos nas nossas dores emocionais, consolados quando passamos por dificuldades que achamos impossível de vencer, e eis que alguém chega até nós, dialoga conosco, oferece o seu ombro amigo, o seu abraço fraterno, e nós nos sentimos consolados daquela angústia, daquele desespero que até pouco nos incomodava. Então, e nós vamos lá mais atrás, quando a gente lembra de Moisés, quando aqui esteve, e que recebeu de Deus a tábua da lei, e que ele tinha que cumprir. Era os mandamentos recebidos diretamente de Deus. E Moisés tinha muita dificuldade, porque ele tinha que dar conta da lei divina e da lei civil, porque ele tinha que administrar aquele povo que de tanto sofrer, tirar aquele povo do sofrimento, da servidão. Então eles se revoltavam, e falar de Deus para uma pessoa que está angustiada, descrente, desesperada, ele precisava usar de uma energia, e ele pregava então um Deus severo, um Deus que punia, um Deus que castigava se não fossem feitas as suas vontades, se não fossem cumprida a sua lei. E era preciso que fosse assim, por causa da ignorância do povo da época, ignorância essa, oriunda das suas dificuldades, dos seus sofrimentos passados. Mas eis que Deus, Pai de misericórdia, envia o seu Filho Jesus para trazer esta mesma lei de uma forma diferente. Então Jesus aqui chega para falar da lei de Deus, que na verdade é uma lei de amor, é uma lei de perdão, é uma lei de fraternidade, ainda que para este povo bárbaro, como nós até hoje muitas vezes somos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 1 até o item 8, nós vamos ver Jesus trazendo a consolação, trazendo essa lei, esse mandamento de uma forma consoladora, de uma forma amorosa. E ele já começa falando do jugo leve. E como é que ele fala isso? Ele nos convida
Agora sim. É que eu gosto de falar segurando o microfone. Mas segurar o microfone e segurar papel não dá certo. Eu gosto de me sentir mais solta, né? Ficar aqui muito assim combina muito comigo, né? Mas então Jesus começa nos fazendo um convite. Que convite é esse? Ele usa o vinde a mim. Jesus já chega não se zangando com as pessoas que estão tensas, revoltadas, nervosas, desesperadas. Ele chega acolhendo. Ele chega dizendo: vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele começa a tomar para ele as nossas dificuldades, as nossas dores, nos convidando a chegar até ele, porque ele aliviaria as nossas dores, as nossas dificuldades. Porque ele dizia que o jugo dele era leve. Que jugo era esse? Era o cumprimento da lei de Deus. E que fardo leve era esse? Era, na verdade, fazer de uma forma mais suave que essas coisas acontecessem. E de que forma? Fazendo o bem, praticando o amor e fazendo a caridade. E aí, como nós nos perguntamos, como ir a Jesus, levando as nossas dores, as nossas dificuldades, e ele nos diz que o jugo é leve, que o fardo é suave. Por que isso? Porque quando nós estamos atravessando uma dificuldade, seja ela qual for, nós nos consideramos as pessoas mais sofredoras, que o maior problema é o nosso, porque é o que nós estamos vivendo naquele momento. Então o meu fardo é pesado para mim. Embora seja este fardo o meu, não o seu, não o dela. E Jesus diz: vem a mim que eu te ajudarei. Eu tirarei esse fardo pesado que está sobre os seus ombros, com uma única condição: que se cumpra a lei de Deus. E de que forma nós vamos cumprir essa lei? Amando-nos uns aos outros e praticando a lei do amor, que é a lei da caridade. E ele vai mais adiante dizendo: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação. Novamente ele fala de consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então ele fala, ele reconhece isso, que as nossas dificuldades materiais, que as nossas dores físicas, que as nossas perdas materiais, perder um emprego, perder uma moradia, perder os nossos objetos necessários, a nossa manutenção, quando uma situação difícil se apresenta, perder, entre aspas, um ente querido, como aconteceu recentemente conosco aqui na casa, e todos nós sentimos naquela hora um grande baque, um sofrimento, um desconforto emocional muito grande. E o Senhor diz que todas essas dificuldades encontram solução na fé no futuro, na esperança. Se nós tivermos fé em Deus, esperança no futuro, nós encontraremos em nós mesmos mecanismo para resolver todas essas problemáticas. E ele ainda vai mais além, dizendo:
sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Então, quando nós não temos fé, quando nós não acreditamos que há solução para a problemática que vivemos, nós nos sentimos terrivelmente perdidos. E aí sim, o peso da dificuldade cai sobre os nossos ombros de uma forma assustadora. E aí que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Olha que convite Jesus nos faz. Então ele toma para ele as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas atribulações. Jesus, entretanto, põe uma condição. Essa condição para que ele nos dê essa assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. E é uma condição tão simples. Essa condição é da própria lei que ele ensina. Por isso ele diz: seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o que eu disse, o amor e a caridade. Olha, Jesus toma para ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, e olha o que ele exige de nós: apenas que amemos, apenas que trabalhemos no bem, que sejamos caridosos. Caridoso é o Cristo, que aceita as dores do mundo sobre os seus ombros, apenas nos pedindo que amemos uns aos outros. E aí depois nós vamos entrar lá, como o Evangelho diz, o Consolador prometido. Jesus, quando aqui esteve entre nós, e chegou o momento que ele sabia que ia partir, ele conversa com seus discípulos, com seus apóstolos, e diz a eles que não os deixaria sós. E quando ele diz isso, ele está dizendo para todos nós que ele se vai, mas que nos enviará um outro Consolador. Se Jesus aqui chegara trazendo a consolação, e ele fala de um outro Consolador, quem mais poderia consolar melhor do que Jesus? Então ele diz que quando ele aqui esteve, muitas coisas não foram ditas porque nós não tínhamos condição ainda de entender naquele momento de tudo que nós precisávamos saber. Então, Jesus sempre falou por parábolas. Para tudo, ele tinha uma história. Ele contava a história e a moral da história era o que ele queria nos passar. Então, dessa forma simples, ia-se entendendo o que era preciso e possível entender naquela ocasião. Então, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, ele diz: o meu Pai enviará outro Consolador. Porque Jesus, quando aqui estivera, tudo o que ele dizia, ele diz: faço isso em nome do meu Pai. Eu faço isso em nome daquele que me enviou. Então, ele era obediente ao Pai, obediente às leis de Deus. E agora ele diz: o meu Pai enviará outro Consolador.
E aí ele explica, porque nós não entenderíamos o que ele tinha a nos dizer naquela ocasião. Mas esse Consolador, que era o Espírito Santo, como se falava na época, ia nos falar claramente, ia nos tirar o véu, e nós iríamos entender, e esse Consolador não mais iria nos deixar, ele ficaria conosco eternamente. Claro que sob a permissão do Pai e sob a supervisão de Jesus, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Então ele continua conosco, mas quem atuará diretamente conosco é o Espírito de verdade. Então ele fala, Jesus promete outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo. Então, naquela época, Jesus já poderia falar disso. Mas a maturidade espiritual, a maturidade emocional, a compreensão do homem ainda não permitia esse entendimento, assim como eles não entendiam Moisés. E Moisés precisava ser rígido, ser áspero, e não era esse o papel de Jesus. Então, esse Consolador que ele nos enviaria, e que o Pai enviará, para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar que o Cristo disse: se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é o que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o que ele ensinou foi esquecido ou mal compreendido. Porque ele ensinou, mas muitos não deram muita importância, deixou de lado, e isso foi esquecido ou então não compreendeu. É o que acontece conosco muitas vezes. Às vezes a gente ouve e não entende. E quando a gente vai passar aquilo, a gente passa de uma outra forma, porque não entendeu, não introjetou em nós o verdadeiro sentido da coisa. Ou então a gente até bem entendeu, mas não deu muita importância, colocou de lado, e aí aquilo passou e ficou esquecido. E o papel do Espírito de verdade era fazer valer, era fazer com que isso realmente ficasse em nós e para nós. Eu estou lendo porque eu resumi, mas eu retirei tudo isso do Evangelho. Então, para que aquele que quiser dar continuidade, lá no capítulo 5 do item 1 a 8, vai ver isso aqui mais detalhado e vai entender o que eu estou aqui falando. O Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observação da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançando sob certos mistérios, e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Então, na verdade, esse Consolador prometido que Jesus nos fala é o Espiritismo. Ele vem propositalmente levantar o véu das dúvidas e esclarecer diretamente a cada um de nós, porque hoje, depois de tudo que nós já vivemos, de tudo que nós já ouvimos de Jesus, nós temos condições, sem nos assustar, de ouvir falar que todas as dores, todas as atribulações, todos esses sofrimentos que eu mencionei no início, têm uma causa na vida passada ou na vida presente mesmo, são construções nossas. Então o Espiritismo pode afirmar isso, pode garantir, pode de frente dizer isso. E lá atrás, se falasse isso, ia dizer que éramos loucos. Como poderia dizer?
porque não se acreditava na reencarnação, que a vida continua. Então, como é que ia se entender que o sofrimento estava numa vida passada? Mas agora não, com o advento do Espiritismo, é possível dizer isso frente a frente, porque toda dor tem uma causa justa, tem um objeto justo. A dor vem assinalar para nós uma necessidade nossa de passarmos por aquela dificuldade. Toda dor, seja ela física ou moral, a que nos submetemos, tenhamos esperança, tenhamos fé, tenhamos o entendimento de nos perguntar o que essa dor, o que esse sofrimento está querendo me dizer. Então a gente vai parar e vai refletir, porque todos nós temos um mecanismo interior que denota para nós que algo não está bem. Nós só precisamos ter a coragem de olhar de frente, de entender que há uma razão, que nada acontece por acaso, que aquilo está acontecendo porque nós precisamos entender o porquê. E o porquê necessariamente ou foi equívocos nossos na vida passada ou equívocos nossos num passado presente, vamos assim chamar, nessa mesma existência. E nós precisamos corrigir isso. Então ele continua. Novamente Jesus nos convida, né? Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí há que se perguntar, mas como pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que sofre? Lá atrás era assim, né? Mas hoje nós já recebemos essa explicação. A doutrina espírita tem condição de nos fazer entender por que sofremos. E ele diz que bem-aventurados, porque nós seremos consolados. Então temos que buscar em nós o que está acontecendo, né? O Espiritismo revela que a causa está na existência, que eu acabei de falar, anteriores e na própria destinação na Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que o sofrimento são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. Olha só, um sofrimento como mecanismo de cura. O que está doente nesse caso? É a alma do homem. Esse desassossego, esse desalinho, essa angústia que trazemos em nós quando algo físico ou um problema maior aparece, ele vem mostrar isso. Então ele é uma coisa salutar, porque graças àquele sofrimento nós podemos entender que precisamos fazer algo para a nossa mudança interior, né? E isso demonstra que precisamos ter fé, que precisamos acreditar em Deus, acreditar nas promessas do Cristo e acreditar também em nós. Porque não adianta só dizer, eu creio em Deus, eu acredito no que Jesus fez, mas eu não acredito que eu sou capaz de movimentar em mim esse mecanismo que dará condição de eu me transformar, de fazer com que a vontade de Deus, que a vontade do Cristo atue em mim. Isso até me fez lembrar, né? Eu vi até está circulando aí pela internet um videozinho, e eu sempre pego esses vídeos e colho alguma coisa importante. Então, certo dia aí, eu ouvi, né, que Albert Schweitzer foi um grande médico do século XX. Ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952, se não me falha a memória. E ele aí diz assim: a tragédia não é quando o homem morre.
a tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo. Por isso, não perca a esperança. Então, na verdade, nós tememos a morte ainda, achando que morreu, acabou tudo. Ainda não entendemos que o que morre é a matéria, que o que perece é o corpo de carne, que nós somos espíritos eternos, almas que continuam. E o que aqui nós precisamos fazer é entender que é uma tragédia, não quando o corpo se esvai, porque a alma se eleva, mas sim quando morre em nós a vontade de lutar, a vontade de perseguir, de seguir em frente, buscando as conquistas dos nossos objetivos. Depende de nós fazer esse movimento, acreditando que somos capazes, tendo fé que podemos conseguir. Quando um homem perde o emprego, perde a casa, agora então que está chegando, o Natal está na porta. Natal é nascimento. Nascimento de qualquer um de nós. É a nossa data natalícia. Então, convencionou-se na humanidade que o dia 25 é o dia do nascimento do Cristo. Então, já que é uma convenção de séculos, vamos entender que na noite de 24 para 25, Jesus renasce. Jesus retorna. Jesus adentra os lares vivo, redivivo, para nos visitar. E aquele coração que está sem emprego, sem moradia, doente, até mesmo sem o alimento, enquanto muitas mesas estão fartas, transbordando de alimento, a árvore de Natal está repleta de presente para todos os familiares, presente de todos os preços, de todas as qualidades. A alegria paira naquele ambiente. Há outros lares do coração, porque a criatura não tem nem onde se abrigar com a família. Ele não tem sequer um pedaço de pão. Ele não tem aquele presente que a criança esperou. Aquele presente que a criança que podia pediu ao Papai Noel, e o papai biológico trouxe o presente e o Papai Noel levou a fama. A criança ficou feliz porque ganhou o seu presente. E aquela outra criança que tem o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma emoção e que também escreveu a sua cartinha e que também fez o seu pedido e o presente não chegou. E a dor daquela criança e o sofrimento daquela família. Mas aqui, quando Albert Schweitzer diz que o que não pode morrer, que tragédia, é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele está vivo, aquela criatura tem que entender que ela está viva. Que embora falte todas as coisas materiais, ela está viva e ela pode, ela consegue, ela tem direito, porque o Cristo, que é o verdadeiro aniversariante, que é o dono da festa, está com ela. E essa esperança, como ele diz, é do verbo esperançar, é do verbo correr atrás, persistir, não é de esperar não, ficar na espera. A gente confunde esperança com esperar. Esperança é andar, é perseguir, é ir atrás, é procurar. E esse Cristo está lá dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado, vós que tem sede, que tem fome, que eu aliviarei, que eu socorrerei, que eu ajudarei. E quem é que vai ajudar Jesus nesse momento a consolar? Somos nós que já conhecemos a doutrina espírita, que sabemos que estamos sob a égide de Jesus, mas temos o Consolador prometido, que vamos vibrar amor, que vamos caminhar na direção desses lares, dessas crianças, dessas pessoas e até de nós mesmos, que muitos de nós têm aquela mesa cheia, tem aquela família sorrindo, mas interiormente está triste, está infeliz, está sozinho, está vazio, porque ele, enquanto essência divina,
está no sofrimento, está amargurado, está desesperado, desolado. E esse Cristo vai consolar este coração. Mas para isso ele precisa se conectar com Cristo, tendo a esperança, essa esperança de buscar o Cristo, buscar esse consolo, não se preocupar se a mesa material está vazia, se a casa não teve as cortinas novas, o móvel novo, se não há uma árvore repleta de presente. Há uma confiança, há uma esperança, há uma fé interior que esta família está presenteada pelo dono da festa, que é Jesus. Jesus é um aniversariante, mas Ele é que nos traz o presente quando Ele nos visita, nos consolando. E por isso Ele deixou o Evangelho redivivo, com este Consolador que Ele prometeu, que Deus nos mandou, que é o Espiritismo. E aí também, eu me lembrei de uma historinha do que é fé, do que é acreditar, do que é confiar. Conta que certa vez, num voo de avião, o voo sofreu uma pane, o avião sofreu uma pane e começou aquele desespero que é natural, né? As pessoas gritam, isso faz nos lembrar até do Chico, que até o Chico gritou e Emmanuel deu-lhe um puxão de orelha, ele disse que viu todo mundo gritando, que ele também tinha o direito de gritar. E quando Emmanuel diz para ele disse, eu não quero morrer, se todo mundo vai morrer, ele diz, então pelo menos que morra com dignidade, né? Emmanuel puxa a orelha do Chico. Então, nesse voo estava acontecendo isso, e uma mulher ali desesperada, se segurando, olha para o lado e vê uma criança, um menino sentado tranquilamente, olhando para a janela, tranquilo, todo mundo gritando e o menino quieto ali. Dado momento, a pane passou, tudo se estabilizou, e quando o avião aterrissou e todo mundo desceu, a senhora não se conteve e perguntou para o menino, meu filho, estava todo mundo desesperado e você tão calmo, você não teve medo? Ele disse, não. Mas você não teve medo? Não. Meu pai é que está guiando o avião. Meu pai é o piloto. Então eu não tenho medo. Então olha a confiança daquela criança no seu pai. Estava tudo uma reviravolta só. Todo mundo estava desesperado. Mas ele não foi contagiado pelo aquele desespero. Ele se manteve firme, equilibrado, porque ele sabia que o pai dele controlaria perfeitamente o avião. O meu pai é o piloto do avião. Então foi uma grande lição para aquela mulher. Isso mostra o que Jesus diz. Devemos ter fé, ter esperança, ter calma, ter tranquilidade. Porque se vier uma tragédia, é para o nosso benefício. Está sinalizando alguma coisa para nós, né? Então, essas historinhas têm um fundo para que possamos meditar, né? E o relógio está correndo. Aí, pulando aqui, a gente diz assim, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação, a coragem para ir até o fim do caminho. Então essa resignação, essa paciência, essa fé, essa tranquilidade nos levará a um final feliz, a um final vitorioso. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que fazem o homem saber de onde vem, para onde vai e o porquê está na terra. Lembranças dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então ele sempre fala
que o consolo está ligado à fé e à esperança. Nós queremos ser consolados, mas nós precisamos fazer por onde esse consolo chegue até nós. Essa tranquilidade nos visita. E essa época é uma época muito propícia para que possamos fazer as nossas reflexões, as nossas meditações, as nossas orações. Eu fiquei muito feliz que, embora seja eu que não sou, mas estou responsável por escalar os expositores aqui na segunda e na quinta-feira, não por acaso, porque o acaso não existe, eu fazendo lá a relação no dia 22, eu não estava conseguindo ninguém. Eu disse, sou eu, botei lá meu nome. Aí depois é que eu recebi os temas, que quem prepara os temas é o nosso presidente, o Alberto. Aí estava lá, Cristo Consolador. Eu não gosto de falar de evangelho, não gosto de falar de Jesus, né? Mas estava lá. E eu fico feliz que hoje já não há mais curso, já não tem as atividades normais da casa. Está um calor abrasador, o que é bom, porque como diz o Acácio, né, esse calor vai queimando os miasmas aí, vai liberando a atmosfera dessas energias deletérias, e é verdade, ele diz, mas isso é verdade. E aqui tem um bom número de pessoas que às vezes não tem num dia que as coisas estão acontecendo. Isso é o chamado de Jesus. Não é porque a Maria está falando, não. É porque Jesus ia me permitir falar desse consolo que ele traz, né? Seguindo mais um pouquinho, tem aqui, vocês vão encontrar as explicações dos Espíritos, né? Eles fazem uns resumos, e nesse capítulo vem ali o advento do Espírito de verdade. São as 4 mensagens trazidas diretamente por Jesus. Pena que não dá tempo de ver todas, né? Então vamos ver aqui a primeira, né, que foi em Paris, 1860. Essa eu tenho que ler, porque é a mensagem, eu estou lendo aqui pulando e foi resumo, que eu não resumi, eu trouxe na íntegra. Então ele fala assim, é Jesus falando: venho como outrora, já estiveram aqui, né? Agora ele volta através do Evangelho, entre os filhos desgraçados, desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, ou seja, o Espiritismo vem trazer, como Jesus trouxe naquela época, né? Como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei, uni em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, eu já disse isso, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, a voz dos espíritos, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos,
para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes, extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, a página, o que Jesus veio nos dizer? Que ninguém morre. Que somos espíritos eternos. O que morre é o corpo. Eu falei antes e ele reforça. Que aqueles que nos falam do além-túmulo, ou seja, os espíritos desencarnados que voltam para a pátria espiritual, são os prepostos do Cristo e que vêm trazer, através dos livros, através das mensagens como a que foi lida aqui, que diz que não devemos desanimar, devemos trabalhar, foi a página inicial, que vem através das psicografias. Eles estão nos trazendo esta verdade inconteste de que a vida continua e que estamos aqui graças à reencarnação, dádiva concedida pelo Pai, e que reencarnaremos quantas vezes necessário se fizer, até que nos tornemos espíritos puros, até que nos tornemos anjos, até que não precisaremos mais retornar à pátria carnal através da reencarnação. Então, que possamos estudar, é o convite que se faz aqui todas as vezes. Por isso, a nossa casa tem os cursos funcionando aos sábados, às terça-noite, às quintas à tarde, para que possamos entender essas verdades, vindo às palestras, porque tudo o que se fala aqui, seja por quem for, é extraído dos livros que nos foram deixados por esses espíritos de escola, que ditaram para Chico Xavier, para Divaldo, para tantos outros, que coloca à nossa disposição. Imagina, no tempo de Moisés, tinha essa facilidade para entender isso, era Moisés e Moisés. Hoje em dia nós temos esse arcabouço de material aqui para que possamos pesquisar. Temos aqueles que já entenderam um pouco mais, que podem nos esclarecer. Temos os expositores que vivem diariamente fazendo estudos, que já interiorizaram esse conhecimento e que nos traz. Por isso, assistir palestra é importante, porque tem muitos que não frequentam diretamente a casa espírita, que ainda não se matricularam nos cursos de educação doutrinária, mas vindo à palestra continuamente, ele também está estudando, ele está atento ao que está se dizendo, e geralmente é citado algum livro. E aí você chega, pega aquele livro, lê, pega o Evangelho, mas é ler e ter olhos de ver, é entender, não é ler en passant e, como disse no início, esquecer lá tudo que aprendeu. Então Jesus vem reforçar isso, que esse Consolador prometido, está claro que é o Espiritismo, porque ele continua nos atendendo, mesmo quando deixamos o corpo de carne, vamos para a pátria espiritual, à medida que vamos nos aperfeiçoando, nos burilando, nos melhorando, ganhando envergadura espiritual,
temos condições de trazer do alto as lições que são psicografadas nesses livros e que nós aqui nos cursos ou em outras casas então orientado, estudado em grupo, porque é muito mais fácil entender quando se estuda em grupo do que quando se lê sozinho, né? Então, esse é o Consolador, é Jesus Cristo, o nosso mestre, nosso irmão maior, nosso amigo. E o Consolador que ele prometeu para dar continuidade ao trabalho dele é o Espiritismo, que vem à luz da razão, nos tirar o véu, esclarecer cara a cara, frente a frente, as verdades que só agora podem ser ditas, porque só agora nós temos condições de ouvir, de entender e de não nos assustar, de não duvidar. E quando duvidamos, a doutrina comprova. E o dia que a ciência, que a doutrina espírita andar de mãos dadas, unidas, tudo mais, toda dúvida se extinguirá, não haverá mais dúvida. E aí, só para terminar, que o tempo não espera, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. O vento briga aqui com a gente. Essa aqui eu peço licença a Jesus para pedir a Ele que deixe para nós essa mensagem, para que nós possamos refletir na noite de Natal, quando nos lembrarmos do aniversariante, lembrarmos das promessas dele, e aí sim poder agradecê-lo de viva voz, dentro do nosso lar, cantar parabéns para ele. Eu tenho uma sobrinha, vale dizer que essa criança foi adotada pelo meu irmão na África, uma criança que veio de uma condição muito sofrida, mas foi adotada bem bebezinho, recém-nascido, um orfanato e tal. Mas essa criança é muito amorosa. E a gente vai falando essas coisas, faz o culto do Evangelho no lar. Desde que ela está conosco, ela está com 7 anos, não se pode passar um Natal sem ter um bolo colorido, enfeitado. Aí ela diz que ela fica se preparando para a festa. E enquanto o bolo não chega ali todo colorido, aí na hora ela diz assim, vamos cantar parabéns para Jesus? E isso nos emociona, porque ela já está interiorizando quem é o dono da festa. E ela canta mesmo, parte o primeiro pedaço, aí dá para o pai e diz assim, papai, eu estou te dando porque Jesus não está aqui pessoalmente. Ela fala assim, então ela dá para o papai. Olha que representação bonita que ela encontrou. Então, essa é mais uma mensagem do Espírito de Verdade, que Jesus diretamente deixou para nós, e vamos refletir nela durante o nosso Natal. Ela é pequenininha. Ele fala para nós, eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis a luz, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-la. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes.
Graças a Deus, fiquemos em paz.